Fala rapaziada, no podcast de hoje temos a honra de receber Victor Lins, fundador da editora Mobius e autor por trás de livros incríveis como o de Matemática Básica, que está chegando agora na quarta edição, e o de Cálculo Diferencial, que já está na sua segunda. Além de publicar suas próprias obras, ele também abre portas para outros professores na editora, como Yuri Galdino, Matheus Caldeira, entre outros. O Victor ele é formado em Física pela USP e em 2019 tomou a marcante decisão de abrir mão de universidades americanas para focar nos seus projetos aqui no Brasil. E além disso, uma boa novidade é que agora ele é o mais novo sócio de Felipe Ghisoli na editora 314 e durante o podcast ele revelou coisas boas que estão por vir nessa nova parceria. Então, vem com a gente entender como é que foi o desenrolar de todas essas conquistas e realizações. Bora pro vídeo! Se liga, galera, tamo aqui com ele, Vitor Lins. Por favor, meu amigo, se apresente para todos os telespectadores. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer aqui ao Logan Moraes, que me convidaram aqui para trocar essa prosa com vocês. Meu nome é Victor Lins, eu produzo conteúdo para o Instagram já tem 6 anos aí. Sou bacharel em Física pela USP. Fundei a editora Mobius, que alguns de vocês devem conhecer. Escrevi os livros de Matemática Básica e Cálculo. Atualmente, estou à frente da editora 314, junto com o pessoal do Universo Narrado. E toda a minha vida foi dedicada a isso daí, cara. A matemática, a física, a negócios, a educação, né? Sou professor, já lecionei em escola, em cursinho, já tive cursos meus também. Então, tenho uma bagagem legal aí no ramo da educação para trocar ideia com vocês. Acho que é isso. Moraes, se apresente pra rapaziada também, nosso co-host tão amado. Fala rapaziada, Moraes, vambora, né, para mais um podcast aí, né, estudante, organizador do Discord, das parcerias, do Chamar Geral, e é isso, vamos pra cima, tornar a educação um pouco mais conhecida e difundada aí entre geral. Moraes lançou o de Mana, hein, mané? Tá bonitinho, hein? Que isso? Então, cara, primeiro que eu queria queria dizer, né? Mobius, que é o nome da editora. Mobius. Gente, eu sempre pensava que era Mobius, não é assim, não é MO que tá escrito lá? É MO, mas tem um trema em cima, pô. Tem um trema em cima. Na razão trema, social, trema. tem um trema em cima. Eu também A chamava de razão mob. social A razão social da empresa, de fato, é só o MO, né? Não tem o trema, mas é porque os caracteres lá que tem no governo não tem como colocar um trema, aí não foi. Mas o nome do business era realmente o Mobius, né? Porque tinha um trema lá. E tu conseguiu botar só Mobius na razão social? Não, eu tive que colocar Mobius Educacional Limitada. Eu tava pensando nisso, falei assim, pô, porque agora fui abrir uma empresa aqui, e falou, não tem como botar só esse nome não, tem que botar algo relacionado à empresa. Eu falei, pô, como é que ele conseguiu fazer isso, velho? Botar só Mobius, mas tá, beleza. Burocracia de empresário. Inclusive, era uma parada que eu queria muito conversar com o senhor aqui nessa entrevista sobre essa questão empresarial, porque, bom, você é uma pessoa que seguiu o ramo educacional, se especializou em uma área, normal, e conseguiu empreender acima disso, utilizando também ali as redes sociais para conseguir fazer as vendas daquilo que você criou. É algo que eu queria muito conversar com você, passar essa visão para a rapaziada, porque é algo que dá para se fazer em qualquer segmento que você seguir, né? Enfim. Mas antes, quero que você conte um pouco da história de quem é Vitor Lins, de onde ele veio, coisas importantes que você quer que as pessoas saibam sobre sua vida e como é que você chegou até aqui. Vamos lá, cara. Você acabou perguntando isso num momento legal, porque até 1 hora atrás eu estava montando um carrossel para o meu Instagram, onde eu vou contar ali toda a minha história, desde o ensino médio até o dia de hoje. Na verdade, eu nomeei o post assim, como foram meus últimos 10 anos e como serão os próximos 10. Né? Dos meus 14 aos 24, que é a idade que eu tenho hoje, e também os próximos 10. Então, talvez o que eu possa fazer agora seria repassar, né, esse panorama aí dos últimos 10 anos. Então, como que é, rapaziada? Quando eu tinha 14 anos, eu era muito preguiçoso para estudar, tá? Eu não gostava de estudar nada. Eu era obcecado por jogar. Eu jogava muito RPG, jogava LOL, tudo que você imaginar aí de viciante. Eu jogava muito, sei lá, mais de 12 horas por dia em casa jogando. E aí, nessa altura, eu estava no 9º ano do ensino médio, né? Daí, quando eu mudei pro 1º ano, meu pai começou a fazer uma pressão danada em cima de mim
por conta do vestibular, porque eu moro aqui em Pernambuco e o vestibular para entrar na UPE, que é estadual daqui, é um vestibular do tipo seriado. Você faz uma prova no primeiro, no segundo, no terceiro ano e a média ponderada ali é o que conta para você ingressar. Então eu já tinha que estudar para vestibular naquele ano e aí por conta dessa pressão que meu pai fazia diariamente, eu comecei a dar um rumo na minha vida e comecei a estudar. Então, não foi por espontânea vontade, foi por uma pressão externa mesmo do meu pai. Talvez se meu pai não tivesse feito isso daí, ou eu tinha virado pro player de algum jogo, ou eu era, sei lá, mano, repositor em algum supermercado. Porque eu realmente não tinha interesse nenhum em estudar, tá? Era muito preguiçoso. Mas tá. Então eu passei esse primeiro ano aí começando a estudar mais, começando a tomar mais iniciativa nessa direção. Uma fatídica aula de geografia humana, uma aula que eu julgava ser meio chata naquela época. O coordenador entrou na sala, falou que ia ter a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física e que quem quisesse fazer, né, essa prova na biblioteca lá poderia sair da aula. Como eu achei a aula chata naquela altura, eu fui lá e fiz a prova, passei da primeira para a segunda fase e eu falei, tá, tanto faz, né? Eu só tinha feito a prova realmente para poder sair da aula a princípio. Mas aí eu fui fazer a segunda fase só para ver no que ia dar e acabei passando para a última fase da UBF. A escola que eu estudava na época era uma escola de bairro, tipo, bem simples. Então, houve toda uma comoção lá na escola. Pô, o primeiro aluno da história daquela escola que tinha ido para a última fase da UBF e tal. E aí, como eu comecei a ganhar algum reconhecimento, comecei a tomar mais interesse por fazer outras Olimpíadas. Aí consegui medalha em algumas estaduais, coisa de informática, de física, de matemática. E falei, pô, bicho, eu acho que se eu começar a me dedicar um pouco mais, né, diminuir minhas horas de jogo, eu consigo ter algum futuro nisso aí, né? Aí eu comecei a estudar o dobro de horas do que eu jogava, né, transformei basicamente os estudos num jogo para mim. E aí eu comecei com meu pai, cara, e mesmo sem poder, ele se endividou, pegou um bocado de empréstimo lá, me matriculou na melhor escola do meu estado, né, onde eu fiz turma ITA. Então eu entrei lá no segundo ano. No primeiro dia de aula, eu cheguei lá para conhecer a galera e um rapaz chamado Gabriel virou para mim e falou: "Você sabe derivar?" Eu falei: "Não tenho a menor ideia do que você está falando." Aí me levou para a lousa e começou a me explicar lá o que era uma derivada, o que era uma integral. Você vê, os moleques tinham acabado de sair do primeiro ano, já sabiam cálculo, né? Tiveram um curso de cálculo no primeiro ano. Então é uma realidade muito diferente da que eu tinha, cara. Eles estavam um ano adiantados, né, na escola e também tinham tido contato com alguns assuntos do ensino superior. E Ih, aí, pô, eu falei, fudeu, né? Se eu não estudar, sei lá, 10 horas por dia, 8 horas por dia, eu não vou chegar nunca no nível que esses caras estão. Então foi o que eu fiz. Comecei a estudar muito. Terei minhas primeiras notas baixas em análise combinatória, né, que é uma parada que eu não manjava muito. Usava o livro do Morgado, que tá aqui, ó. Se pegar ele para abrir aqui, deve estar todo marcado com um bocado de coisa, porque era uma das coisas que eu mais passava tempo estudando, que eu tinha dificuldade na época. E aí, enfim, o segundo ano foi de muita renúncia. Eu acho que eu era a pessoa que mais colocava horas de estudo que eu conhecia naquela altura, mais do que os meus colegas. E aí, cara, ao longo do ano, eu fui conseguindo chegar perto, né? Comecei a fazer algumas Olimpíadas, agora a nível nacional mesmo. Comecei a integrar os quadros de honra da sala, tá ali entre o segundo, o terceiro colocado da sala, e fui começando a ganhar mais reconhecimento, de tal forma que na transição do segundo para o terceiro ano, eu ganhei uma bolsa integral, né, para aquela escola lá. Igual eu falei para vocês, meu pai não tinha condição nenhuma de me colocar ali, ele realmente tinha se endividado para conseguir pagar, mas vendo a minha performance no segundo ano, a escola resolveu me dar uma bolsa integral, então a gente não paga um centavo pelo meu terceiro ano. E eu também ganhei uma bolsa para fazer uma consultoria ali para graduação nos Estados Unidos, né? E aí eu fiz, cara, meio que um acordo ali com a escola no terceiro ano. Eu falei, olha, eu quero fazer ou matemática ou física de graduação. E aí para isso, como eu quero ir para fora, né? Fazer, sei lá, cara, eu era bem ambicioso, né? Fazer um MIT, um Harvard, alguma coisa fora. Eu falei, pô, vou ter que estudar muito aqui sozinho e por isso não vai dar para assistir muitas aulas. Então fiz esse acordo
Ô, rapidão, bicho, só pra eu abrir aqui a porta, meu cachorro tá latindo. Eu parei onde? Acho que eu tava indo pro terceiro ano, né? Aí eu fiz um acordo, cara, com a escola. Eu falei, eu não vou conseguir assistir aula não, porque eu tenho que estudar para fazer as provas americanas. SAT Subjects, Advanced Placement, um bocado de coisa lá. Eu só me comprometi a fazer as Olimpíadas, né? A fazer as provas, pelo menos, e a fazer também a prova do Enem e a prova lá da FUVEST, né? Da Unicamp também. Então a gente fez esses combinados e eu passei o ano estudando sozinho, cara. Não ia para a escola a maior parte dos dias, ou quando ia, ficava lá na biblioteca. E aí deu bom, cara. Eu, mais ou menos ali por outubro, novembro, eu já tinha feito todas as provas, tinha tido ótimos resultados, estava confiante, e aí na transição de dezembro para janeiro saíram os resultados, eu consegui ser aprovado com bolsa em 8 universidades americanas, embora não tenha passado no MIT. Inclusive o resultado saiu no dia do meu aniversário, que era 2019 o ano, né? 13 de dezembro, eu descobri que eu não tinha passado, mas estava contente porque tinha outras universidades que eu tinha aplicado e que tinha passado. Então, 2020, falei, tudo certo, vou fazer faculdade fora de física. Tava tirando o visto, paguei a matrícula em dólar, $500 a matrícula, que era a única coisa que eu tinha que pagar, porque o resto era a bolsa de 100% que eu tinha ganho, mas a matrícula eu tinha que pagar. E aí, o que aconteceu, cara, em março? A pandemia, né? Apareceu lá, pandemia, lockdown, caralho. E aí o ano letivo foi cancelado, e aí não tinha mais a garantia da bolsa pro ano que seguia, porque tinha muita incerteza econômica, né, por causa da pandemia e tal. E eu falei, ô bicho, quer saber? Eu vou fazer minha graduação aqui mesmo, no Brasil. Vou fazer o vestibular da FUVEST no final do ano. E vou passar nesse meio de ano aqui só estudando coisas da graduação para não perder meu tempo. Então eu comprei um bocado de livro, cara, de ensino superior. Comprei os Feynman Lectures, comprei uns livros de mecânica quântica, comprei alguns livros de mecânica clássica, que estão, acho que aqui por cima também. Comprei um bocado de livro de graduação e fui estudando, cara, fui estudando sozinho mesmo. Eu estudei muita coisa de cálculo também, cálculo 1, 2, 3, a maior parte do ano ali por conta. Aí no final do ano fiz a prova da FUVEST, eu me preparei para a prova nos 100 dias que antecediam, né, pouquinho mais de 3 meses. Eu tinha o conhecimento necessário de matemática e física, mas como eu não fui para aula nenhuma de humanas, biológicas, nada, no terceiro ano, tem muita coisa que eu não tinha estudado, e eu resolvi estudar só o que caía mais, né? Fiz um provão de bolsas lá do Estratégia Vestibulares, consegui 90% de bolsa, e aí peguei lá os PDFs que eles tinham, de questão, de resumo, e fui estudando por isso daí. Aí passei na USP e entrei na USP em 2021. Né? Na verdade, eu passei na USP e na Unicamp. Eu me matriculei na Unicamp, assisti a primeira semana de aula na Unicamp, e aí saiu o resultado da FUVEST. Né? E aí eu cancelei a matrícula na Unicamp e fui para a USP. Isso em 2020. De 2020 para 2021. Eu fiz o vestibular, os dois vestibulares no final de 2020 e entrei, né, em 2021. Aí o primeiro semestre de 2021, foi meu primeiro semestre, foi pandemia, ou melhor, ainda estava na pandemia, né, mas o que eu queria dizer é que foi EAD, não foi presencial. E aí no segundo semestre, por incrível que pareça, também foi EAD, mas eu fui para São Paulo, porque saiu no jornal da USP, da reitoria, que ia voltar às aulas presenciais e tal, que a pandemia já estava acabando, não sei o quê. Aí, para não ficar perdendo as aulas, né, eu peguei um avião, fui para lá, peguei um contrato de moradia, mas no final deram para trás e as aulas não voltaram. Então, entre aspas, perdi um pouco ali de tempo e de grana, né? Fui me deslocar da casa dos meus pais para lá, ter esse gasto aí, mesmo sem ter aulas presenciais. Mas aí tá bom, 2022 para frente, as aulas realmente voltaram a ser presenciais. Então, eu estava lá fazendo meu bacharelado em física. Em 2022, no segundo ano de graduação, eu já estava dando aula bastante, né? Eu comecei a dar aula desde o ensino médio lá, desde aquela primeira escola que eu estudava, dava aula para reforço e tal. Então, já era um hábito que eu tinha.
para conseguir fazer um complemento de renda. E aí, em 2022, eu mandei uma mensagem para a DM do Felipe Ghisoli. Na época, ele já era grande, em 2022, mas não era tão grande quanto é hoje, em termos de audiência e tudo mais. Então, ele via a DM com alguma frequência maior, né? E aí ele acabou me respondendo. Eu mandei um DM lá falando, você está precisando aí de algum braço, alguma força, tem alguma atividade aí que possa precisar de alguém como eu, que manja de matemática e física e tal, nível militar. E ele falou que sim, né, eles estavam precisando lá para gravar a resolução de questão de vestibulares militares. Aí eu entrei, passei lá, acho que uns 4 meses, 3 meses, só gravando questão de vestibular militar, gravei mais de 1000 questões, as resoluções, em vídeo, né, com um tablet. E aí, depois disso, ele falou, bicho, a gente quer colocar você aqui para ser monitor. Aí eu virei monitor lá no Universo Narrado de Física, passei bons meses aí como monitor. Aí depois eu virei coordenador da equipe pedagógica, né? Coordenava ali os monitores. Um tempo depois eu fui para a equipe de marketing, porque meu Instagram estava começando a crescer um pouquinho. Já estava chegando perto de 10 mil seguidores ali, estudava bastante sobre marketing e tal. E aí eu comecei a agregar mais valor na equipe de marketing e na equipe pedagógica também. Foi uma época que eu comecei a gravar aulas para o canal do YouTube do Universo Militares. Se vocês entrarem lá hoje, até lá tem as aulas que eu gravei em 2023. E aí, pô, passei um tempão fazendo isso também. E aí, cara, chegou um fatídico dia que eu troquei uma ideia com o Felipe, falei, bicho, eu quero fazer coisas para ensino superior, né? E naquela altura ainda estava em muito, muito crescimento os cursos que eles tinham de matemática e física, né? O LF e o LM. Então eles não podiam pivotar para ensino superior naquele momento, até porque é um mercado que não é trivial, né? Você desbravar. No ensino médio a gente consegue de alguma maneira comercializar melhor, porque é o sonho do vestibular, né, da aprovação e tudo mais, as pessoas estão mais dispostas a colocar dinheiro naquilo, mas no ensino superior não, a galera tá cagando, a galera, se formar em 8 anos tá bom, os caras que são muito acadêmicos geralmente estudam mais por livro, então é um mercado, cara, que para você conseguir explorar, você precisa ter já uma certa estrutura, e eu não entendia isso na época, tá? Em 2023. Não entendia, não tinha essa visão de empresarial, de comercial, enfim, são coisas que, se você não tiver em conta, a empresa quebra. É por isso que a maior parte das empresas no Brasil quebram, porque não tem essa clareza, né, essa lucidez. E aí, por conta dessa falta de visão minha, né, a gente teve, de certa forma, um conflito sobre o rumo do que a gente queria fazer, e aí eu pedi para sair. Muito embora eu gostava pra caramba do trampo que eu já fazia lá. Daí saí do Universo Narrado e falei, bicho, eu tô aqui mais ou menos no meio da minha graduação, acho que se eu investir no meu Instagram, eu consigo crescer bem a minha base ali, consigo tentar viver disso daqui, assim como o Felipe fez, pro nicho de ensino superior, no meu caso, né? Mas antes de dar essa tacada, eu quero experimentar fazer algum estágio na graduação. Porque depois que eu me formasse, eu não poderia fazer mais isso, né? E pelo contrário, eu poderia produzir para o meu Instagram depois de formado, mas não poderia fazer um estágio. Então fui fazer um estágio. Lá na física, na USP, o pessoal tem muito uma atmosfera de que, pô, não quer seguir carreira acadêmica? Vai para o mercado financeiro, lá você consegue fazer dinheiro. Aí, isso foi em setembro de 2023. Eu passei o mês de setembro de 2023 grindando, cara, estudando, fazendo curso, aprendendo mais coisa de programação, análise de dados, um bocado de coisa. Esses 30 dias aí foi de grind puro em cima disso. E aí, em outubro, eu acabei sendo contratado para trabalhar com Crypto Research, uma área ali de inteligência de mercado voltado à análise de criptos, né, fundos de investimento e tal. Então, eu passei alguns meses aí no mercado, estava gostando bastante do que eu estava fazendo, já estava com uma previsão de ser efetivado pelos meu superior tinha falado para mim e tudo, mas eu pensei, cara, isso aqui é muito da hora, eu realmente gosto bastante disso, gosto da rotina, gosto das pessoas, né? Eu tive sorte de estar num ambiente legal, numa empresa boa, mas apesar de tudo isso, eu sinto que vai ser um desperdício, de certa forma, de tudo que eu construí até aqui e dos meus interesses maiores, que são matemática e física, se eu continuar só, né, com aquela carreira ali. E aí, bom, eu pedi para sair,
agradeci e tudo mais, mas pedi para sair e a partir daí eu comecei a investir muito no meu Instagram. Nessa época eu tava com mais ou menos uns 9 mil seguidores, tá? No finalzinho de 2023. E aí, nas férias, né, no recesso da faculdade, de dezembro até março, lá na USP a gente tem esses 3 meses de férias no final do ano, eu falei, cara, vou alavancar meu Instagram, bicho. Vou colocar agora todas as fichas no meu Instagram. Daí fudeu, comecei a postar todo dia, comecei a gravar vídeo, um estilo de vídeo que viralizou, que era eu falando na tela assim, e aí escrevia umas coisas no tablet, e com um chroma key, bem dizer, aparecia na tela o que eu tava escrevendo, né, do tablet, e narrava a minha explicação. E eu fiz uns vídeos desses que deu uma viralizada boa, comecei a ganhar mais seguidor. Nesse período de férias eu também escrevi a primeira edição do meu livro Matemática Básica, só que na época era um PDF, não tinha versão física, porque eu entendi que, pô, eu já tinha dado 2 anos, cara, de curso de pré-cálculo para os calouros lá na USP, né? Depois que eu me tornei veterano, na semana de recepção dos calouros, eu dava um curso lá para os calouros de pré-cálculo. E nesses 2 anos eu pude ver o tamanho da deficiência, cara, que a turma tinha com relação à matemática básica. E eu falei, pô, vou escrever um livro para suprir essa necessidade aí. Na época eu já manjava bastante de LaTeX, eu passei a graduação inteira fazendo coisa com LaTeX. Até em 2020, né, antes de entrar na faculdade, eu já fazia coisa com LaTeX. Então, o ato de escrever para mim já estava claro como é que ia funcionar. Aí passei umas semanas planejando, definindo escopo, construindo um capítulo, enfim. Depois que eu defini tudo, planejei tudo, sentei o sarrafo para escrever e eu passava, cara, o meu dia inteiro, durante todos os dias aí das minhas férias, basicamente fazendo só isso, exceto quando eu parava para gravar alguma coisa para colocar no Instagram. Mas foi dedicação exclusiva só pro livro, né? E aí, depois de alguns meses, eu terminei o livro, publiquei, né, no meu Instagram, vendeu bastante, a turma recepcionou muito bem a ideia do livro, e foi mais ou menos na mesma época que eu estava fazendo animação, né? Eu comecei a fazer animações em Manin. E aí, pô, depois que eu comecei a fazer animação, meu Instagram teve um crescimento vertiginoso dos 10 mil seguidores que eu tinha ali para 30, 40, 50, 65 mil pessoas. A minha base cresceu para isso daí por conta das animações. Era uma coisa nova. Eu não, assim, eu só conheço uma pessoa, além de você, que fazia essas animações. Eu acho que é o Júlio Lombaldo, né? Pô, eu não lembro o nome. Mas o que eu conheço é um que ele só faz questões de geometria, né? E a animação é um lápis desenhando assim. Um lápis, um cartoon desenhando e fazendo a questão. Eu não lembro o nome agora. Eu acho que o Logan sabe quem é. Isso aí. Não sei não. Eu só sei que eu usei um Manin, sei lá, em 2019, 2020, e depois eu mudei o estilo de edição dos vídeos, mas eu usei bastante quando eu comecei o canal. Só tinha conteúdo em gringo, tinha que ler tudo em inglês, não conseguia fazer nada, não sabia nada de programação, tinha que fazer aquele negócio. Foi muito difícil estudar isso, velho. Mas valeu a No pena, a meu galera se caso, amarrava, mano. No meu caso, como eu já tinha uma base legal de Python, só precisei mesmo aprender a documentação da biblioteca. E aí eu fui lá e baixei, né, no site da comunidade, tudo que tinha de código, de repositório, de tutorial, enfim. Fui aprendendo e testando na prática. E aí fiz um bocado de animação, meu Instagram cresceu muito nessa época. E aí eu falei, pô, realmente acho que dá para viver disso aqui. Aí eu publiquei a primeira edição do meu livro Física, pela Azimuth. Aí passou uns 3 meses lá, eu falei, ô Lucas, eu acho melhor eu assumir a edição do meu livro. Então eu peguei o dinheiro que eu tinha ganho e pedi uma participação do meu pai para depois eu pagar ele, para poder imprimir os livros, né? Uma tiragem minha, uma segunda edição do livro. E aí fiz, né, a segunda edição. Tá um pouco ruim ali para eu pegar, mas depois eu posso pegar para vocês, quando vocês estiverem falando aí, a comparação, né, das capas das edições anteriores. Mas enfim, eu fui lá, assumi a edição do meu livro, aí vendi pra caramba, pô, vendi mais de 1.000 unidades entre dezembro e fevereiro ali, em 3 meses, dessa segunda edição. E aí eu peguei o dinheiro e reinvesti, falei, vou abrir uma editora. Aí abri a Möbius, né? Em 2024 eu abri a Möbius, a minha editora. Passei o ano de 2024 reimprimindo e vendendo o meu livro Matemática Básica. Escrevi um novo livro, o meu livro de cálculo. Professor, Publiquei novos autores. Pode falar. vou fazer uma pergunta, professor. Sim? Da onde que surgiu o nome Möbius? Vocês não manjam, não? Que é É uma a fita. fita de Möbius?
Caraca, eu nunca ouvi falar não, mano. Mas pela logo da Miibius eu acho que é aquela ali, aquele negócio que você botou Eu na logo também. vou mostrar aqui pra vocês ao vivo, hein? Vou pegar aqui a prancheta, ó. Vai ser meio rascunhado o que eu vou fazer aqui, mas acho que vai dar bom, ó. Deixa eu fazer uma dobra aqui no papel. 3 anos em matemática, Logan, tu não sabe o que que é a fita. Nunca ouvi Aqui, falar ó. não, velho. Fiz uma dobrinha aqui no papel, essa parte aqui. Agora eu vou rasgar. Deu tudo errado aqui na hora que eu fui rasgar. Mas beleza. Vamos pegar esse peixe, essa faixa aqui. Então tem essa parte de papel. O que é uma fita de Möbius, cara? Eu estudei isso daí em geometria diferencial. Você tem isso daqui que deveria ser um retângulo, então um pouco irregular, porque eu cortei errado, mas imagina que isso aqui é um retângulo. Aí, o que você vai fazer? Você vai unir as duas extremidades do papel. Ó. Vou fazer um ciclo aqui com isso aqui. Você vai unir as duas extremidades do papel. Depois que você uniu, o que você vai fazer? Você vai fazer um twist, né? Você vai dar uma leve girada aqui nesse ponto de junção, em uma delas. Então você pega e gira 180 graus aqui. No que você girou e uniu agora, você tem uma fita de Möbius, que inclusive é a logo do IMPA, né? O Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então isso daqui é uma faixa de Möbius. É uma superfície não orientável. Se você colocar uma caneta aqui em cima e você for seguindo a superfície dela, né, em algum momento o vetor, né, a tampa, ela meio que muda de orientação. Então a superfície não tem uma orientação única. E isso quando eu estudei, cara, na época, eu achei muito foda. E eu falei, caralho, vai ser isso, mano. Vai ser Möbius o nome da minha editora, que é um negócio de matemática que eu acho muito foda. Eu sempre gostei muito de geometria diferencial. E aí foi por isso. Então essa que é a parada. Então, pô, abri lá a minha editora em 2024, vendi o meu livro pra caramba, vendi o livro dos professores Yuri Galdino, Matheus Coldeira, professor Júlio Lombardo também. Foi um ano de muito sucesso, pô, a gente conseguiu vender milhares de livros. E aí acabou que acho que em abril, cara, ou em maio, o sócio do Felipe mandou uma mensagem para mim, né, lá do Universo Narrado, para a gente começar a trocar uma ideia e tal, para ver se a gente podia fazer alguma coisa juntos, que eles estavam planejando fazer algo para ensino superior e tal. Foi quando o Felipe escreveu o Lições de Cálculo, né? E aí, mais para a transição ali do segundo semestre, lançaram a 314, né, a editora, lançaram o livro de cálculo do Felipe. E aí acompanhei tudo mais. E aí na transição de ano, cara, 2025. Pô, falei besteira. 2024. Peraí. A gente tá em 2026. O Felipe escreveu o livro dele em 2025, né? Foi ano passado. Então essa conversa que a gente teve não foi em 2024, tá? Foi em 2025. Em 2024 eu simplesmente vendi, né, uns meses ali o livro com Azimuth, daí de 24 para 25 eu assumi a edição do meu livro, passei o ano vendendo pela Möbius, aí sim, aí tá correto. Daí na transição agora, de 2025 para 2026, eles falaram comigo pra gente negociar uma sociedade. Aí a gente agora se tornou sócios na editora 314, eu vou tomar a frente ali da parte editorial, conteúdo, né, curso, enfim. O Felipe também vai atuar como professor, tudo mais, vai escrever livro também. E aí a gente encontrou uma maneira de cada um usar o seu tempo e a sua energia para fazer o que faz de melhor. Eles viram que realmente tinha um potencial ali no mercado, viram o trabalho que eu fiz na Möbius em 2025, e viu que, como a gente tinha valores muito alinhados, a gente poderia construir algo muito maior juntos do que seguindo separados, né, concorrendo, por assim dizer. Então a gente se juntou. E aí eu tô acabando o estoque dos livros aqui na Möbius. Assim que acabar o estoque, eu vou dar baixa no CNPJ, né, e vou seguir só lá na 314 mesmo. Então, essa é a história da minha vida, cara. Se pediram pra eu contar aí, falei pra caramba aqui, mas tem várias coisas Pô, já legais, né, no falou meio tudo, do... já tem mais pergunta pra fazer.
A gente vai voltar. Pô, deve ser uma delícia, filho. Vender livro e pagar pouco imposto, meu parceiro. Caraca, o Ô, imposto é louco, mano. pequenininho, né, pra livro, mano, didático. Cara, o imposto é pequeno. O imposto é pequeno. Isso daí é verdade. Mas a bronca, cara, de vender livro é que livro é muito caro pra fazer, mano. Tipo, cada tiragem que eu mandava ali pra fazer de qualquer um dos livros aqui era o preço de um carro, mano. O preço de um Celta, sei lá, de um Onix, tá ligado? Então, gastei muita grana pra conseguir imprimir. E livro é pouco incentivado, né, aqui no Brasil. Eu acabei conseguindo vender bastante do meu livro ao longo do ano que passou, mas mais por conta do meu Instagram. Se não fosse pelo meu Instagram, acho que eu tinha quebrado, cara. Tipo, depois de mandar rodar alguns livros ali, e assumir uma dívida bem grande, não teria conseguido vender no ritmo que eu precisava para poder pagar a gráfica, pagar um bocado de coisa. Então, o imposto é pequeno, mas os outros custos que o cara tem são bem complicados. Por isso que, de novo, aquela questão da estrutura, né, que a gente conversou lá em 2023 com o N, tudo isso é muito importante para o negócio conseguir perseverar, né, sobreviver aqui no Brasil, já que livros são tão pouco incentivados, tem muita pirataria e tal, enfim. Então, o imposto é pequenininho, graças a Deus. Também se não fosse, aí acabava de vez com o negócio, né? Mas o negócio é difícil, cara, é difícil. E como é que você vê a escalabilidade do seu projeto, cara? Meu projeto seria a 314 agora? Conjunto com seus livros com o livro do Guizoli, a princípio, se vocês pensam de uma maneira, porque a questão é que livro para ensino superior, igual tem livro de cálculo, livro de, sei lá, mais aprofundado, eu acredito que venda menos do que o livro de matemática básica que você tem, ou não? Não. Né, tipo, depende um pouco, na verdade. Os livros de ciclo básico ali talvez vendam bastante também. Quando vai indo mais pro fundo do funil, sei lá, eletromagnetismo, né, a nível de ciclo avançado, mecânica clássica, mecânica analítica, a título de ciclo avançado e tal. Essas partes aí talvez realmente vendam menos. Inclusive, a gente não tem previsão de publicar esse tipo de livro por enquanto. A gente vai focar nos primeiros anos ali em livros de ciclo básico, que é o que tem mais potencial comercial de ser explorado. Bom, o Felipe também vai escrever mais livros aí, cara, de ensino médio. Talvez em algum momento a gente acabe se tornando sócios também no braço para vestibulares e eu escreva também mais livros para ensino médio. Então, a ideia, cara, de escalabilidade que a gente tem, né, foi o que você perguntou, é realmente montar um ecossistema, é conseguir atender toda a jornada do moleque ali, do ensino fundamental até a pós-graduação. Né, realmente criar um ecossistema educacional gigante que vai solidificar enquanto referência para exatas em todos os níveis do conhecimento. Então, a nossa visão a longo prazo é essa daí. O Guizoli, quando Porque veio aí. meu. Foi mal, mas. Não entendi. Fala, Não, fala, rapidinho. Moraes. O Guizoli, quando veio aí, ele falou que a ideia dele era, tipo, lançar uns FME da vida. Tipo, a mesma proposta, né? Aí ele lançou essa só. Uhum. Falou só isso. Cara, nas conversas que a gente teve nos últimos meses, o que a gente vai focar, o que já está certo, né, é o LC, o que a gente vai abrir agora a nova edição na transição de mês, de fevereiro para março. Tem o segundo volume do LC, que é um livro de cálculo multivariável que eu estou escrevendo. Daí a gente tem um livro de geometria analítica, né, que deve sair também, talvez ali pro meio do ano ou na transição de ano. Tem um livro de Física 1 que o Felipe está escrevendo. Tem um livro de Física 3. Esses livros já foram até divulgados a público em uma live que ele fez, o pessoal da Vitalícia lá e tal. Então já está tudo divulgado a público e confirmado. Então é nisso que a gente vai focar em 2026 e 2027. Daí, pô, lançamos isso tudo. Colocamos um bocado de livro foda no mercado. Fizemos, sei lá, uma receita X. A gente consegue reinvestir outros X ali para mais livros de ensino médio ou para uma coisa tipo FME. Daí a gente faz, entendeu? Mas o que está confirmado mesmo, que já foi divulgado a público, que está certo, são esses daí. Outros projetos, a gente não está em posição nenhuma hoje de conseguir dizer que vai ter ou que não vai ter. Tudo vai depender da aceitação do pessoal, né, no mercado ali, desses livros nesses primeiros 2 anos. Se tiver muita aceitação, né, realmente for um bom negócio, der para a gente tocar, for sustentável, né, a empresa não quebrar, alguma coisa assim,
daí a gente monta. Não tem nenhum motivo para não fazer isso. E mesmo que a gente vá fazer, cara, eu acho difícil que a proposta do Felipe seja fazer um FME, per se, né? No sentido de que a gente nunca vai colocar um livro ali no mercado para ser só mais um ou igual aos que já tem, com a mesma proposta do que já tem, só mudando o nome do autor. Não tem nem sentido fazer isso, é uma perda de tempo. Então, se a gente for escrever, né, obras de matemática a nível de ensino médio, coleções completas ali, como o FME faz, a gente vai adotar uma abordagem, uma proposta diferente. Inclusive, quem vai estar à frente de montar esses projetos editoriais, né, pedagógicos, essas coisas, sou eu. E eu tenho um valor, né, que realmente é imutável de não fazer a mesma coisa que está no mercado. E se for fazer diferente, que não seja pior. Né, sempre tentar melhorar em alguma coisa. Igual. Eu duvido, cara, qualquer um de vocês aqui que estão na plateia, ou vocês mesmos aí, os hosts da call, eu realmente duvido vocês mencionarem um livro de matemática básica que aborda em um volume único tudo que o meu aborda, no nível que o meu aborda, onde tem questões tanto de Enem quanto de ITA, quanto de IME, tudo com resolução, todas as figuras, pô, feitas em TIX, tudo digitalizado bonitinho, que não tem coisa pixelada, no acabamento que a gente colocou ali, capa dura e tal. Não tem. Eu fiz o que eu fiz porque eu sabia que não tinha e eu sabia que era uma grande necessidade. E é sempre isso que eu vou fazer, cara. Seja na Mabels, nesse ano que passou, seja na 314, qualquer outra coisa que eu venha fazer. Isso é um valor incontestável que eu tenho. Eu só entro no negócio para fazer algo que seja novo, algo que agregue valor à vida das pessoas e que não faça ninguém perder o tempo, né, de ninguém. Então, é isso, cara. Você perguntou sobre a escalabilidade, ela se pauta aí no ecossistema, e se pauta também na aceitação do mercado. Né? Quanto mais as pessoas falarem, investirem, comprarem, derem feedback, incentivarem, a gente vai trazer cada vez mais coisas e a escala vai aumentando. Eu acho a vertente interessante, principalmente para quem é vestibular, para coisas mais básicas, né? Porque é o que a maioria precisa. Às vezes a gente tem até uma paixão, né? A gente quer escrever sobre coisas mais avançadas, né? Às vezes foi o propósito inicial, mas a gente cria a empresa às vezes precisa se manter de pé, a gente precisa também, né? Seguir o caminho que mais vende. Eu ia te perguntar se você às vezes não tem o interesse de por exemplo, ir para um modelo mais empresarial, B2G, né, falando direto com as empresas, com licenciamento de material. Acredito que é um segmento interessante que aí não fica nessa questão de sempre estar fazendo venda única para cada pessoa e começa a fazer uma assinatura recorrência de licenciamento de material e acaba escalando para o Brasil inteiro, né? O problema é como é que você vai encaixar ali. Você já pensou nisso já? Cara, tá no nosso radar aí, né, no plano de negócios, por assim dizer, a gente entrar com os nossos livros para sistemas de ensino, escolas, que Eu sabe falei montar um B2G, desculpa, é B2B no caso. B2B. Mas tem o B2G também, né? Se conseguir jogar pro B2G é a melhor coisa. Imagina, VHS Lins e Guizolinho nas escolas públicas. Caraca, meu parceiro. Então, Vai ser não, brabo. você tá doido. O que a gente tiver aí de oportunidade, cara, para colocar isso na mão das pessoas, seja para consumidor final, ou seja instituições públicas ou privadas, a gente a gente vai fazer, né? Tá no radar isso daí, tá dentro do plano de negócios, eu espero que se concretize. Mas antes disso, a gente precisa ter notoriedade, né? Não só hype, não só seguidores no Instagram, a gente precisa ter uma resiliência, né? Resistir ao teste do tempo com os livros, tornar eles meio que alguns clássicos, para que a gente possa abordar tanto escolas quanto, quem sabe, governo algum dia, para instalar isso aí. Então, tá no radar, certamente seria algo legal. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Espero que vocês alcancem esse nível de patamar aí na editora dos livros. Cara, que seria uma doideira. Daqui a pouco a gente vê, caraca, os presenciais, pô, utilizando um material assim, cara. Como a da galera lá do Universo da Rádio e o seu, velho. Pô, é uma revolução na educação, cara. Não, ia ser muito doido, cara. E uma parada que eu não gosto nas escolas hoje em dia, mas que eu entendo do ponto de vista comercial, dá mais dinheiro fazer isso, é aquela parada lá dos sistemas de ensino, no sentido de fazer aquelas apostilas, né, aquelas coisas sequenciais ali, que muda só a cor da capa e tal. E é uma parada muito focada em definição, exemplo, assim que aplica essa fórmula
toma agora 20 questões para você aplicar a mesma fórmula, mudando valores ou contexto, confere os gabaritos, próximo capítulo. Eu odeio isso, e é como estão a maior parte das apostilas, né, e dos livros das escolas hoje em dia, dos sistemas de ensino mais conceituados que tem, todos eles são assim, né? E eu acho muito pobre pedagogicamente. Então, se algum dia a gente for entrar em B2B, né, em B2G, como você mencionou, qualquer coisa assim, vai ser uma filosofia diferente. Se a pessoa ou a instituição quiser, é bom. Se não quiser, a gente não faz negócio. Mas, cara, o que vocês veem que a gente faz hoje, né, esse nível de qualidade, essa filosofia, esses valores, o ato de estudar para ficar mais inteligente e tal, isso nunca vai mudar, cara. Se algum dia você me ver falando qualquer coisa diferente disso, ou vender uma coisa diferente disso, deve ser IA, alguém me fakeou, alguma coisa assim. Porque pra mim, cara, isso realmente é inegociável. É algo que tá relacionado a caráter mesmo, mano, pra mim. Você vender pra um cara um material ali, prometendo ele aprovação no vestibular, para o cara memorizar a fórmula, aplicar, chegar dia da prova, o cara jogar ali e ir embora, pra mim isso é quase uma violência, cara, uma violência mental mesmo, uma estupidez de tamanho inimaginável contra a inteligência da pessoa, a formação dela ali, né? Porque você tira ela da escola, coloca ela na universidade, e na universidade ela só vai se fuder. Ela vai reprovar, ela vai ter nota baixa, ela vai desistir do curso, ela vai ficar com depressão, com ansiedade, vai ficar de DP, vai perder tempo da vida dela. Então, você bota dinheiro no seu bolso a que custo, né? A custo de fuder a sociedade. É igual os caras que, sei lá, fazendo uma comparação grotesca aqui, os caras que divulgam tigrinho, que ganham dinheiro, né, divulgando as plataformas, isento de responsabilidade a princípio, mas no final todo mundo sabe que você está ganhando aquela grana a troco de várias pessoas perderem a vida, perderem casa, enfim. Não é responsabilidade sua direta, mas é sua escolha trabalhar com aquilo, né? E eu escolho sempre trabalhar por coisas que não vão foder a vida das pessoas, seja mentalmente, intelectualmente ou qualquer outro meio. Então, sei lá, eu prefiro ser eternamente pobre, cara, nunca fazer milhões de reais, qualquer coisa assim, se isso significar precisar trabalhar com alguma coisa que eu não acredito. Então é isso, mano. A parada da Perfeito, cara. apostila, a parada da apostila que você falou, é real. Tipo, eu fiz os meus 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, em boa escola particular, e eu nem tirei do plástico as apostilas, nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro. Nem tirei do plástico. E, tipo, era obrigado a comprar, né? Era entre aspas, uma venda casada da vida, e você tinha que comprar mesmo que tu não usasse. Aí comprava e eu dava pra alguém, botava em algum lugar, mas não cheguei a usar. É isso, cara. Tipo, imagina se, sei lá, não sei vocês, mas na época da minha escola, esses materiais ao ano era tipo uns 3 pau. Né? Em 2019, 2018 eram uns Caraca. 3 mil reais. É muito É caro. caro pra caramba. Se você pega 3 mil reais, meu mano, e você compra ali um livro como o meu de matemática básica, um livro foda de história, ou 3 livros de história, que seja um pra cada ano, não sei o quê. No final, mano, você vai gastar uns 2 pau no máximo, 2 pau e meio, vai sobrar grana, e você vai ter livros muito mais fodas ali pro seu sistema de ensino do que enfiar uma apostila bosta pro cara que o cara nunca vai usar, né? Como foi o seu caso. Então a gente acredita muito, cara, a gente acredita muito mesmo que é possível ganhar grana, ou seja, montar uma empresa, né, um negócio que seja sustentável e que ao mesmo tempo não precisa abrir mão da qualidade do ensino. É nisso que eu acredito e que o Visório também acredita. Se a gente não acreditasse nisso, eu pessoalmente eu viraria, sei lá, mano, juiz, ou ia fazer medicina, ou ia ser auditor da Receita Federal, alguma coisa assim, que fosse estável, muito mais fácil do que eu faço hoje, tá? Se eu quisesse, desse ano para o próximo, estudar para concurso e passar em uma coisa dessa, eu sei que eu passaria, porque eu estudo muito, sei que eu consigo. Então é muito mais cômodo para mim seguir uma carreira como essa, do que fazer o que eu faço hoje, que me envolve, pô, ter que trabalhar até não sei quantas horas por dia, para que o conteúdo chegue para as pessoas certas, para que as pessoas vejam e não ignorem, para que as pessoas, quando recebam os produtos que a gente vende, fiquem orgulhosas do que estão estudando, que realmente sintam uma transformação. Tudo isso, cara, é muito maior do que eu, muito maior do que o Guizólio, mas também é muito mais difícil. Então a conta tem que fechar no final do dia, né, cara? É só para falar que isso que você mencionou sobre geralmente não nem usar os materiais que a escola dá e que você acaba tendo que comprar porque é uma venda casada, é realmente uma bosta. E é contra isso que a gente quer
que a gente quer lutar. Então, se a gente for entrar no B2B ou B2G, seria para ir na contramão disso daí. Beleza. E a respeito. Eita, Hum? me fugiu na cabeça, cara. Me fugiu a questão. Mas deixa eu falar outra coisa pra ver se volta. Eu ia falar também sobre essa questão do material. É caro pra cacete mesmo. Eu lembro que na época da escola, filho, eu pegava usado do ano seguinte. Pra não ter que comprar material caro, mano. Mó desgraça. Cara, Eu fazia isso também. é, A minha mãe, ela pegava uma borracha, pagava o livro inteiro, ou o passava nome. corretivo. Caraca, muito bom, velho. Deixa eu ver se eu lembro a pergunta que eu ia fazer, velho. Sumiu, mano. Ah, eu ia falar sobre o que que você tem pra dizer aí pra galera que tá querendo um caminho pra empreender. Porque a gente sabe que o Brasil é uma desgraça, né? Se a gente não passar por um bagulho desse que paga bem aí, pra gente fazer um bagulho de programação maneiro, medicina, fazer auditor, um bagulho desse. Mano, salário miserento que a gente vai ganhar, filho. A gente vai conseguir ter a vida que a gente realmente almeja. Porque a gente quer ter tudo bom do melhor. Falamos a verdade aqui, né? A questão é, muita gente acha que empreender é um bicho de sete cabeças. Hoje em dia eu não acho tanto assim. Eu sempre pensei, pô, se você se especializar em algo, você consegue vender o seu conhecimento. Seja você sendo professor de física, poderia estar vendendo curso de física, assim como o Guizoli faz. Tem gente que vende, pô, curso de matemática, gente que tá na internet e tá, pô, fazendo, divulgando, né, a sessão de psicologia que ela fez na faculdade, né? Ela fez psicologia. Então, o que que você tem para dizer para as pessoas que já ouviram falar sobre essa questão de empreender, né? É um caminho não tão tradicional, para as pessoas que têm medo de empreender, acham que, porra, 80% das empresas faz, mas também quase ninguém sabe nem matemática básica. Como é que vai fazer uma conta de um balanço ali na empresa, não sabe nem o que está fazendo? Muita gente vai abrir empresa por desespero, por conta de necessidade, e acaba dando errado também. Então, o que que você tem para dizer para essas pessoas que querem saber mais sobre empreender? Como é que você acha que a pessoa deveria seguir hoje em dia? O que ela deveria fazer para conseguir ter um bom resultado seguindo esse caminho? Cara, ótima pergunta. Eu tenho alguns comentários diferentes para fazer sobre isso daí. Então eu vou fazendo, tá? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper, seja vocês ou o pessoal do chat aí. Ah, talvez o que eu vá falar agora não seja muito linear, eu vou soltar algumas coisas, mas eu sinto que no final vocês vão sair com a sensação de que aprenderam alguma coisa. Vamos lá. Primeiro, eu não sou especialista em empreendedorismo, eu não tenho faculdade de administração, não tenho faculdade de logística, nem porra nenhuma. É, eu tive uma empresa por um ano, né, que é a Mebius, um pouco mais de um ano, na verdade, agora, e estou entrando em outra, que é o N. Antes disso, o meu empreendimento era simplesmente fazer produtos e colocar um link na bio, que não é um empreendimento, é só, sei lá, vender alguma coisa que você criou e que as pessoas veem valor. E agora, o que a gente tem hoje, né, é uma parada muito diferente disso. Então, o que eu quero dizer, eu não sou especialista, vocês não devem usar as coisas que eu vou explicar aqui como lei, mas o que eu vou falar é tão somente o que eu tenho de aprendizado com base na minha experiência. Tenho certeza que se essa pergunta for feita para mim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a resposta vai ser diferente, mas eu espero que com o que eu fale hoje, isso agregue alguma coisa para alguém. Vamos lá. Em relação a empreender, as pessoas que querem começar a empreender, o que é que eu tenho a dizer para elas? Cara, não é novidade para ninguém que empreender é muito difícil, né? A maior parte das empresas quebram e tal, como o Logan mencionou. Mas eu acho, cara, que é um caminho que quase todo mundo deveria tentar fazer, principalmente se tiver ali nos seus 20 e poucos, onde você tem mais espaço para tomar risco e recomeçar, se errar. Não que não possa fazer isso, tá? Depois dos 40, 50, etc. Mas eu falo, é mais fácil fazer isso quando tá nos seus 20 e poucos, até por ser mais arrojado e tal, enfim. Então é algo que eu diria que todo mundo talvez deveria tentar, exceto se você já tá muito certo de seguir alguma outra carreira. Mas se você tem algum resquício de interesse, cara, de fazer isso daí, eu acho que você deveria tentar, porque mesmo que sua empresa quebre, você vai se tornar uma pessoa muito mais foda nesse episódio da quebra, vai ter aprendido muito nesse trajeto, e isso vai te ajudar em outras coisas da sua vida. Então, primeiro, incentivo que você tente, se você tem interesse em fazer isso daí. Queria mencionar que o caminho para fazer um negócio dar certo, ele não é muito claro, principalmente quando você não tem um sócio mais experiente, quando você não tem estudo na área, ou você não tem muita expertise na área ainda. Esse caminho não é claro, é percorrendo o caminho que você vai traçando as linhas, né, em retrospecto,
e visão que vem pela frente. Então, tudo é prática. E, bom, eu acho que isso já deve ser suficiente para, pelo menos, incentivar vocês a começarem a fazer alguma coisa no nicho que vocês tenham paixão, né? E é importante que seja um nicho que vocês tenham paixão, principalmente se for seu primeiro negócio, porque, cara, eu vejo a turma reclamando aí da escala 6x1, eu acho, essas paradas aí. Ah, mas, assim, muita gente reclama dessas coisas, só que nunca esteve na pele de quem está, de certa forma, liderando o negócio. E se você tentar fazer isso daí, você vai ver que sua escala não vai ser 6x1, vai ser 7x0. Você vai trabalhar todos os dias, muito tempo, e talvez você coloque alguma grana no seu bolso. Talvez. Talvez também não. Talvez só perca seu tempo, entre aspas. Talvez você fique com prejuízo, fique na dívida. Ah, então, assim, não é um mar de rosas, cara. Tipo assim, às vezes é mais fácil mesmo ser um CLT, é mais fácil você chegar atrasado e receber um esporro, é mais fácil você ter o salário descontado por ter atrasado lá, sei lá, meia hora, não sei, cara. Acredita em mim, é preferível essas coisas do que você passar várias noites sem dormir porque talvez não consiga pagar um boleto daqui a uma semana de 15 mil reais, de 20 mil reais. E são coisas que acontecem, cara. E você tem que ter esse temperamento, né? De conseguir lidar com isso, de dormir com isso, acordar com isso, sem sua vida acabar, né? Sua vida pessoal acabar. E a única forma que eu vejo de você conseguir aguentar isso e suportar isso é trabalhando com alguma coisa que você ama. Então, meus primeiros negócios foram todos voltados à educação. Por quê? Porque eu amo matemática, amo física, amo dar aula, amo escrever. Então, para mim, quando eu estou trabalhando, me canso, tudo mais, fadigo, mas é algo que eu faço por prazer. De tal forma que, sei lá, um dia de domingo, eu sei lá, cara, domingo passado um tio meu tava aqui e eu tava trabalhando aqui, sei lá, de manhã cedo, aí depois do almoço vim trabalhar de novo. Ele falou: ô bicho, você não descansa não? Eu falei: cara, é um bom ponto, só que na verdade, se eu passo, sei lá, 2 horas deitado na cama, cara, sem fazer nada, eu fico entediado. As coisas que eu gosto de fazer são essas daqui, que eu tô fazendo, tá? Então, quando você mistura algo que você ama para você empreender, o seu trabalho vai se confundir um pouco com as suas horas de prazer, né, em alguma medida. Então, só para fechar esse ponto de que o seu primeiro empreendimento seja algo que você realmente é apaixonado, né, um nicho que você goste muito. Então, até agora nós temos o primeiro incentivo para começar a empreender com alguma coisa, que essa coisa seja algo que você ama fazer, né, seja um nicho que você realmente é apaixonado, que você consegue passar horas fazendo aquilo. Muito embora talvez você não veja muito potencial comercial nisso daí. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um livro aqui, cara, que é um livro de um cara chamado Russell Brunson. É um livro da editora H1. Vou pegar ele aqui para poder fazer referência e exemplificar o argumento. De marketing? É um livro de marketing, Só não estou conseguindo ver qual é o volume 1 aqui que não está escrito, mas vou usar esse daqui. Eu li, cara, o volume 1 desse livro, dessa coleção, né, tem um tempinho, e esse cara, ele começou, mano, a empreender vendendo umas paradas pra arminhas de batata. Tipo assim, uma parada bem de nerdola mesmo, sabe? Umas coisas muito específicas, ultra nichadas, mas era uma parada que o cara gostava na época de fazer, os amigos dele também gostavam, tipo, umas arminhas de batata pra atirar e fazer besteira. E aí, pô, ele montou um sisteminha lá, começou a vender em escala isso daí, colocou na internet, fez alguns vídeos e começou a viralizar. Mas viralizar não entenda ter milhões de views, entenda as pessoas que também curtiam arminhas de batata, chegou essas comunicações para elas. E elas, por ser algo de valor para elas, elas colocaram dinheiro naquilo. Então, às vezes, cara, você pode começar a empreender com algo que você acha que não tem potencial comercial nenhum, mas às vezes tem. Talvez você não vá fazer 10 milhões de reais de um mês para o outro, mas vai ter pessoas, cara, que vai ver valor naquilo ali, porque também é importante para elas e que você vai conseguir vender. Se o seu produto for bom, né? Que no caso dele é um produto bom para aquelas pessoas. Então, empreenda, né, nos seus 20 e poucos, se você tiver nessa faixa de idade aí,
você não tiver também, você pode empreender, mas se você tiver nessa faixa de idade, eu recomendo fortemente que você tente alguma coisa, se você tiver motivação para isso, ou tiver flexibilidade em relação à carreira que você quer seguir. Empreenda em algo que você ama fazer, mesmo que isso seja um nicho muito específico, tá? E no que toca à operação em si, né? Empreender basicamente se pauta em você apresentar um produto para uma pessoa ou um grupo de pessoas que seja um bom produto, né, que vai agregar um valor positivo na vida daquelas pessoas, seja um valor de entretenimento, seja um valor de educação, seja um valor de vaidade, enfim, algo que traga felicidade ou algo de bom para a vida daquela pessoa. Então você pega um produto, você apresenta para uma pessoa, um grupo de pessoas, você cobra um preço por isso, porque existe um custo para poder produzir esse produto, um custo não só de fabricação, quanto também, às vezes, de tempo seu dedicado, né? Aí você precifica seu tempo, enfim. Então você atribui um custo isso daí para a pessoa comprar. Se a pessoa ver valor naquilo que você está ofertando, ela vai pagar. E aí, enfim, entrou dinheiro ali para o seu negócio. E o que você tem que estar sempre avaliando é se os seus custos que você tem perante a sua receita que você está ganhando compensa o risco que você está tomando em se endividar, em gastar sua juventude nisso e por assim vai. A maioria dos negócios, cara, que dão certo são negócios que sobreviveram aí o primeiro ano, os primeiros 3 anos, geralmente. Então é um tempo suficiente para você avaliar se aquilo tem futuro ou não, tá? Não acho que de um mês para o outro seu negócio vai ter resultado, porque na maior parte das vezes não vai. Principalmente se você for um random, né, uma pessoa que não tem posicionamento digital ou tem um posicionamento digital muito baixo. Talvez você não vá ver muito dinheiro no começo, mas se você fizer ali todo dia, melhorar um pouquinho o que você está fazendo, melhorar o seu produto, melhorar seus canais de distribuição para chegar nas pessoas certas, tentar encontrar formatos de você ganhar mais visibilidade, testar. Alguma hora vai começar a entrar alguma grana, e você compara essa grana que está entrando com a grana que está saindo. Se estiver entrando mais do que saindo e a diferença for o suficiente para você viver daquilo, eu acho que vale você tentar escalar o seu negócio e tornar o seu negócio próspero num nicho que você ama. Depois, você pode acabar se juntando com pessoas que você admira, pessoas que tenham habilidades complementares às suas, como eu estou fazendo agora com o Felipe, né? Tem muita coisa que eu acho muito foda que o Felipe faz, tem muita coisa que o Felipe acha que eu faço muito foda. Tem outros sócios no Universo Narrado também que são muito fodas no que eles fazem. Então, quando você se junta com pessoas fodas no que elas fazem, o teu negócio ele cresce mais rápido, né? Porque você não gasta tempo fazendo coisa que você não gosta ou que você não tem muito domínio. E assim vai, cara. Então, ó, incentivo a empreender, incentivo a empreender no que você ama, mesmo que seu nicho seja específico, e incentivo você a enxergar um negócio por esse ponto de vista de entregar um produto a um grupo de pessoas que se interessam naquilo, que o preço não seja abusivo, que dê para você entrar, né, no mercado, as pessoas virarem clientes recorrentes seus, seja um produto físico, digital ou enfim, e você fidelizar, né, aquele grupo de pessoas ali, de forma que a receita que vai entrando seja maior, né, do que os custos e que a diferença compense o seu tempo. Então, na limitada experiência que eu tive de negócios até aqui, a última coisa seria se juntar com pessoas que você admira, né? Bons sócios, que tenham bons alinhamentos com vocês. Então, na minha limitada experiência até aqui em relação a negócios, eu acho que esses são as principais lições ou princípios, né, que eu tenho em relação a quem quer começar a empreender. Eu acho que isso responde a pergunta. Feito. Moraes, tem alguma pergunta, Moraes? Eu vou voltar na questão do livro, né? Sim, você é formado em física, você seguiu a carreira de física. Por que começou com um livro de matemática básica, assim? Ele Vamos falou, lá, cara, cara. do pré-cálculo lá da faculdade. Oi? Então, em partes, né, foi por conta dos cursos de pré-cálculo que eu dava lá na faculdade, mas isso talvez só translade a pergunta dele para, tipo assim, por que você estava dando cursos de pré-cálculo e não de física, por exemplo, se a sua carreira foi para física, né? Então a pergunta é legítima. E a resposta, cara, para sua pergunta se deve ao seguinte: quando eu estava no ensino médio, lá na turma ITA que eu falei para vocês, no segundo e no terceiro ano, eu não sabia se eu ia fazer matemática ou física, né? Qual das duas eu faria. Eu gostava de matemática e de física na mesma intensidade. Sempre foi
mas só pra arrematar, cara. É só porque eu gostava tanto de matemática quanto de física. E aí foi a visão que eu tive de curso pra fazer. Mas ao longo do curso, né, eu fui percebendo que eu realmente gostava mais de matemática. E foi mais por isso. Uhum. E assim, nessa trajetória, mais pelo começo, barra meio, até antes do Guizoli, teve algum professor, alguma referência ali que te deu algum apoio, te deu alguma ajuda, alguma dica que você, pô, adotou, seguiu, mudou, ajudou? Teve? Em relação ao curso ou ao trabalho? A montagem do livro, qualquer coisa dessa, não só o trabalho. Cara, em relação ao livro mesmo, realmente não teve. Eu fiz tudo full sozinho. Mas, pô, sei lá, no ensino médio, quem mais me incentivou a fazer a graduação em física ou matemática foram meus professores, né? A galera lá era muito boa, também era caramba. Então essa turma me incentivou, basicamente. Mas fora isso, não teve ninguém, não. Entendi. E partindo aí, se alguém quiser perguntar, gente, partindo para as perguntas já, né? A gente já falou bastante coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, saber alguma coisa, a hora é essa de mandar as perguntas. Eu até separei aqui que o pessoal perguntou aqui. Bem, rapaziada, então infelizmente o Victor caiu, né? Então a internet dele oscilou, ele caiu outras vezes durante, mas ele foi total, não conseguiu voltar. A gente ficou de marcar um outro dia para perguntas e respostas, mas peço que todos lancem todo tipo de pergunta direcionada a ele. Vou falar com ele se ele pode vir aí responder o comentário geral. Então é isso. Quem não é inscrito, se inscreve aí, dê o like, compartilhe. Já lança nos comentários também quem vocês querem para os próximos episódios. Obrigado por assistir até aqui. É isso. Falou.